A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor José Weider e nós estamos na classe de juvenis. O nosso assunto geral do trimestre é Jesus e o Reino de Deus. Nós estamos na lição de número 5. Todas as lições estão postadas aqui no Facebook da igreja. Se você não acompanhou alguma das lições anteriores, você tem a oportunidade de ainda poder fazê-lo. O tema da lição de hoje é ame a Deus e ame o próximo. Nós temos 3 objetivos a serem alcançados nesta lição. O primeiro objetivo é apontar a centralidade do amor no Evangelho. O segundo objetivo é relacionar a lei, Cristo e o novo mandamento. E o terceiro objetivo é expressar a importância do amor ao próximo. Nosso texto áureo está no livro de João, capítulo 15, versículo 12. Assim está escrito: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Espero que o querido adolescente, querida irmã, estejam já com posse da sua Bíblia para poder acompanhar juntos comigo aqui a leitura bíblica em classe e os demais textos que serão citados no decorrer dessa lição. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Assim está escrito: chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal ou o maior de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Cristo veio negar ou veio cumprir a lei? O que você me diz dessa pergunta? E então, Jesus veio para destruir a lei e os profetas? Ou veio para cumprir a lei e os profetas? A resposta está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Olha o que está escrito nessa referência. Jesus disse: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei e os profetas. O mestre reforça a importância do amor ao declarar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus cita o central da lei, e o central da lei está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Olha o que está registrado ali. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse é o maior de todos os mandamentos e vem logo após o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um. Então, esse Shema Israel, ele deve ser citado todos os dias pelo povo judeu. E logo após o Shema Israel, já vem o maior de todos os mandamentos. O Senhor, o nosso Deus, ele deve ser amado por tudo que nós temos, com todas as nossas forças, com tudo que nós somos, por quem realmente somos. Então, nosso amor incondicional, total, em sua completude ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro. O segundo mandamento, semelhante a este, também está entre os livros do Pentateuco. Está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 9 de Levítico 18.
vai tratando aqui então sobre como devemos nos reportar ao próximo, sobre o amor ao próximo. Veja o que está escrito. Levítico capítulo 19, versículo 9 em diante. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que estiverem caído. Deixe-as para os pobres e os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui já tem a preocupação, então, que Deus está transmitindo aos seus servos sobre como se comportar com o seu próximo. Realmente a empatia, se colocar no lugar do outro, tentar se ver na situação do outro, né? E estender-lhe a mão. Então, no campo, na colheita, né, dos frutos, eles não deveriam colher tudo no campo, deixando o campo vazio. Eles deveriam, aquilo que caísse no chão durante a colheita, deveria ser deixado ali, para que o pobre, para que o estrangeiro que necessitasse viesse até o campo, também pegasse daquele fruto que ficou para trás. Tanto o fruto que ficou para trás porque caiu, quanto o fruto que ficou para trás como um rabisco, aquilo que ficou nos galhos, aquilo que eles não viram como sendo um fruto muito atrativo para a colheita, e foi deixado para trás por causa disso. Então esses frutos, tanto caídos como aqueles ali nas pontas, né, nos galhos, eram deixados então para os necessitados, para os pobres, para os estrangeiros. Aqui já mostra para a gente uma importância, um exemplo também da caridade, né? Nos colocar no lugar do outro, e aquilo que eu quero para mim, eu quero me alimentar, eu também devo ajudar alguém a ter o alimento, a poder se alimentar. Isso. Então tá aqui como se colocar no lugar do outro, fazer ao outro o que eu gostaria de fazer, que fosse feito por mim também, mas ainda vai além esse mandamento. O mandamento não é só fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito por mim, mas o mandamento é amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Existe uma teoria da psicopedagogia que vem falando sobre alguns níveis, né, da moral. E esse amor ao próximo, ele está no último, no mais elevado nível de moral, ok? Então, o padrão de Jesus é um padrão elevadíssimo, né? Aquele padrão em que você realmente não apenas vê o outro como um estranho, mas é um padrão em que você consegue se enxergar também no outro. Próximo versículo diz: não furtam, não mintam, e assim por diante, não oprimam, não roubem, não amaldiçoem, né? Não seja injusto em nenhuma causa, não aí julgue o próximo com injustiça, não agrade o rico, né? Em detrimento do pobre, se o pobre for a parte justa nesse caso, não seja mexeriqueiro, fofoqueiro, não tenha ódio pelo próximo. E o versículo 18 diz assim: não procure a vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então tá aqui, ó, o exemplo de amor de Jesus, né? Ele é citado aqui em Levítico também. E esse segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Então, a ação do exercício do amor, não amando apenas em palavras, mas amando realmente com exercícios, amando com ações, exteriorizando esse amor. Não é isso? Então, aqui fala de empatia, de compaixão para com os nossos semelhantes. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Primeira pergunta é: o que é amor? Na sua concepção, o que é o amor? A segunda pergunta: qual é a pessoa que você mais ama no mundo? E a terceira é: o que você faria para poder ver essa pessoa tão amada feliz? Não é? Bom, vamos aqui ao nosso tópico. Eu vou deixar essas perguntas para que você mesmo responda. Tópico 1, Jesus e a lei de Deus. A lei entregue aos homens, ela serviu como um professor. A lei, então, ela servia como um guia, como trilhos, tá? De uma linha de trem. E a lei, ela veio guiando o povo até chegar a Jesus. Um professor que veio realmente acompanhando ali seu aluno até que ele chegasse a uma idade adulta.
Quando a lei ela chega até Jesus, ela chega em um momento que é chamado de a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é um momento em que a lei por si só não segurava mais o povo, né? Inclusive, os próprios líderes religiosos, doutores da lei, começavam a interpretar de forma equivocada a própria lei, né? Começavam a ensinar de forma equivocada a lei. Então, eles não cumpriam aquilo que eles mesmos ensinavam também. E trocavam a lei de Deus por preceitos humanos. Um dos exemplos um dos mandamentos da lei é com respeito a dar o auxílio aos pais. É isso, honrar os pais, pai e mãe. Honrar ali é ajudar financeiramente mesmo naquele período em que os mais velhos dependiam de outras pessoas para se manterem, para subsistirem. Então os filhos deveriam honrar seus pais, ajudá-los, manter a subsistência de seus pais. Já havia uma tradição naquela época de Jesus que os líderes religiosos haviam colocado, que era a seguinte: se o auxílio que você pode dar para o seu pai, você entregar como uma oferta para Deus, você está desobrigado de auxiliar teu pai e tua mãe, porque a sua oferta foi feita a Deus. Então, pelo preceito humano, pela tradição humana, eles estavam invalidando a lei do Senhor. O mandamento é honrar os pais. É o primeiro mandamento, inclusive com promessa. Então, está aqui só um exemplo da plenitude dos tempos. Então, um período em que o pecado estava lastrado, em que haviam muitas pessoas, né, vamos dizer, com duas faces. Com os seus lábios louvavam a Deus, mas interiormente eram sepulcros podres, né, com cadáveres lá dentro já apodrecidos. Okay? Então as ações deles, que por fora pareciam ser ações de justiça, na verdade eram ações corruptas. Mais um exemplo que Jesus mesmo dá em um dos livros do Evangelho é o seguinte: vocês, líderes religiosos hipócritas, visitam as viúvas e fazem longas reuniões nas casas delas e assim devoram as casas das viúvas, devoram os bens que elas têm. Quando elas já não têm quase nada, vocês saem daquela casa para procurar uma próxima viúva, para fazer orações prolongadas ali e dali receber então alimento, enfim, devorar novamente a casa dessa segunda viúva. Quando na verdade o que eles deveriam fazer era auxiliar as viúvas, auxiliar os órfãos, auxiliar os estrangeiros e não devorassem os bens que haviam restado para eles subsistirem. Então, os homens viviam anteriormente a Jesus, eles viviam numa dependência da lei. Era necessário seguir a lei para poder chegar até Deus. Era necessário seguir todos os preceitos da lei para estar até Deus. Então, havia uma dependência, né? O ser humano não podia ele mesmo se achegar de forma livre ao Senhor. Havia uma série de regras. Era necessário um sacerdote, um sumo sacerdote, era necessário rituais, sacrifícios, observâncias, então, de uma certa liturgia para que se pudesse ter um relacionamento com o Senhor. Veio Jesus, então, e ele aplica o real sentido da lei. E nesse real sentido da lei, ele também abre o espaço para que todos nós possamos nos já chegar a Deus, diretamente a Deus, tendo apenas um mediador, que é Jesus Cristo. O nosso mediador a Deus é Jesus Cristo, ele é a porta, é por ele que nós podemos ir. Não há mais necessidade de sacrifícios variados. Imagine como era, né, naquele período da lei anterior a Cristo. Foi cometido algum tipo de pecado, era necessário o sacrifício, né, de algum animal, era necessário pagar algo, era necessário levar ali aquela oferta ao Senhor para cobrir, na verdade, o pecado. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia uma oferta por toda a nação. Isso se repetia todos os anos, porque o sangue de animais não pode apagar pecados. Eles encobriam por um tempo. Até que veio Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse sim, no seu ato de amor, se entregou por nós. E esse, como sacrifício vivo e perfeito, porque é o próprio Deus se entregando. O próprio Deus como um sacrifício. Jesus Cristo, um homem perfeito, sem máculas, sem erros, o justo se entregando pelos injustos.
nessa oferta de amor. E não existe amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Através dessa oferta de amor, nós podemos então ser alcançados e livrados do poder do pecado. Então, lembrando que nós somos libertos hoje, estamos nessa nova aliança em Cristo por causa do amor. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus por isso. Nosso tópico 2 fala sobre o amor a Deus. Certa vez um escriba perguntou a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Em síntese, a resposta foi: amar a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 28. Mas o que é realmente amar a Deus? Nós tivemos uma primeira pergunta no início dessa lição, que foi: o que é o amor para você? O que é o amor? Então, o amor ele é muito mais do que um sentimento. O amor ele também é uma decisão, ele envolve decisões. Ok? E nós podemos amar quem nós conhecemos. Então, para amar a Deus, é necessário conhecer a Deus. Está registrado no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, ou seja, aumentar o nosso conhecimento com Ele, aumentar o nosso relacionamento com Ele. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo de noivos, tá ok? Imagina comigo aqui um casal de noivos que estão se preparando para o casamento, né? E eles marcaram ali um encontro, vão se encontrar e já começam a sofrer por antecipação, né? Esperando aquele tempo chegar e olham muito para o relógio. Uau, como está demorando, né? O tempo chegar, querer encontrar a pessoa amada, e eles se perfumam, se arrumam, ficam bem apresentáveis, de repente levam algum tipo de presente, e aí eles se encontram. E quando eles se encontram, eles começam a torcer para o tempo demorar, para o tempo não passar tão rápido, mas o tempo invariavelmente passa. E quando está chegando o momento deles se despedirem, eles vão ficando ainda mais aflitos e começam a pensar num próximo momento em que eles poderão de novo se encontrar e estarem juntos novamente. E aí eles se despedem e começam já a sonhar com aquele novo momento em que eles estarão juntos. E quando estão juntos, torcem para o tempo não passar. E quando estão separados, torcem para o tempo passar mais rápido para eles estarem juntos. Esse é um exemplo de amor. Será que você ama a Deus assim? Você deseja realmente estar com Deus, passar tempo com Deus, torce para que o tempo passe rápido e você possa estar junto com Ele, possa estar cultuando, possa estar orando, louvando ao Senhor. E quando está naquele momento de culto, está ali também esperando que o tempo não passe tão rápido assim? Será que você tem esse tipo de relacionamento com o Senhor? Isso é um dos exemplos de amor. Mas amar, como eu disse, é uma renúncia também. Então, vou dar mais um exemplo para vocês. Eu soube já há algum tempo a história de um casal de idosos e eles foram entrevistados e o entrevistador perguntou qual era o segredo de um matrimônio tão duradouro, quase 60 anos juntos. E a senhora disse assim: bom, o meu marido, desde que nós nos casamos, ele deixa o pão que tem como se fosse um rabinho do pão assim, ele deixa aquilo ali para mim, né? E eu detesto essa parte do pão. Eu não gosto de pão assim, que vem com aquilo, né? Eu gosto de pão sem. Eu gostaria de cortar e comer sem aquilo. Mas meu marido me dá desse jeito e eu sempre comi desde que nós nos casamos. Eu não sei se esse é um exemplo de amor, mas é um exemplo que eu tenho de uma coisa que eu renuncio para fazer bem ao meu marido, porque eu sei que ele gostaria que eu comesse esse tipo de pão. Aí perguntaram para o senhor, separado, o marido dela, qual é o segredo de um relacionamento tão duradouro. E ele disse: olha, eu não sei o segredo de um relacionamento tão duradouro, mas desde que eu me casei com a minha esposa, não tem o pão, aquele rabicozinho do pão, é a parte que eu mais gosto, mas esse pão eu separo e dou para ela, desde que nós nos casamos. Olha aqui o exemplo. O exemplo do amor foi a renúncia. Ambos abriam mão de algo que gostavam por causa do outro, para fazer o outro feliz. O exemplo aqui nosso de amor a Deus também é uma renúncia daquilo que nós devemos abandonar, talvez até gostemos, mas temos que abrir mão porque nós amamos a Deus. Então,
Então, se nós amamos, nós queremos ver esta outra pessoa feliz ao nosso lado. Porque se nós fazemos aquilo que afasta a pessoa amada, então ela realmente estará cada vez mais distante de nós. Não é isso? Nós devemos, então, fazer aquilo que atrai a pessoa amada, no nosso caso, aquilo que atrai a Deus. Outro ponto é que amar a Deus sobre todas as coisas é dar a Ele a primazia, dar a Ele o primeiro lugar em nossas vidas. Nós somos livres para alcançar nossos objetivos, mas nunca podemos colocar qualquer objetivo material, qualquer coisa à frente de Deus, ou qualquer outra pessoa acima de Deus. Deus está acima de todas as coisas. E é possível isso a partir do momento que nós o conhecemos mais e melhor. Por isso, prossiga em conhecer a Deus. Você vai conhecer que Pai amoroso Ele é. Nosso terceiro tópico é o amor ao próximo. Em continuação à pergunta do escriba, Jesus continuou: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 31. Amar o próximo como a mim mesmo? Exatamente. Só pode amar o outro aquele que se ama também. Então, aquele que se cuida, ele sabe também cuidar do próximo. Nós, seres humanos, somos bem parecidos. Então, se eu sei lidar comigo, eu também vou conseguir lidar com o outro. Se eu consigo, às vezes, me compreender em determinadas situações, eu vou conseguir também compreender o outro em suas situações. Conseguir me colocar no lugar da outra pessoa, tentar olhar pelos olhos dela, tentar, de alguma forma, perceber, entender o que ela está sentindo e assim poder me relacionar melhor. O amor é um relacionamento. Deus nos criou para relacionarmos. Então, tanto nos relacionar com Ele mesmo, como nos relacionar com as demais pessoas. Então, nós somos seres criados para uma convivência social. E amar ao próximo faz com que essa convivência se torne mais harmônica, se torne melhor, uma convivência mais próspera. Se eu amo o outro, o que eu quero fazer? Eu quero que ele também tenha oportunidades como eu tenho. Eu quero que ele possa se alimentar tão bem como eu também me alimento. Eu quero que ele possa vestir roupas boas, assim como eu visto roupas boas também. Que ele possa ter uma moradia digna. É amor ao próximo, se colocar no lugar do outro. Não só aquilo que eu tenho, mas assim como eu me amo, eu também o amo, né? Então isso acaba, na verdade, te abrindo um leque de ações em favor do outro muito grande, muito grande. Lembrando para vocês que o amor ele não se prova apenas em grandes atos heróicos. O amor também se prova nos pequenos detalhes. Eu gostaria que você lembrasse agora quais são as 7 pessoas mais próximas na sua vida. As 7 mais próximas de você. E como tem sido o seu relacionamento com essas 7 pessoas mais próximas de você? Como tem sido? Será que você tem conseguido demonstrar amor para essas pessoas? Demonstrar verdade, companheirismo para essas pessoas? Eu peço que você reflita sobre isso e se dedique então nesse momento a realmente manifestar amor para essas 7 pessoas mais próximas de você. Lembrando que o amor se prova na prática. Então pense a partir de hoje o que você vai fazer. Vai ser um bom dia melhorado que você vai dar para ela? Vai ajudar de alguma forma em alguma organização que ela precisa da sua ajuda, em alguma tarefa? Como você vai exemplificar o seu amor, vai manifestar o amor para essas 7 pessoas, ok? Esse aí é o seu dever da semana. Nosso tópico de número 4 tem o seguinte título: um grande desafio, amar como Cristo amou. Olha só, se amar o próximo como a nós mesmos já é um grande desafio, olha a excelência desse outro desafio, que é amar o próximo assim como Cristo amou. Isso está registrado no livro de João, capítulo número 15, versículo 12. Está escrito: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. É o nosso textuário. 1 João, capítulo 3, versículo 16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
Amar é, antes de tudo, doar-se. Atos capítulo 20, versículo 35. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo perdoa. Veja o exemplo de Estevão ao ser apedrejado em Atos capítulo 7, versículo 60. Então, amar ao próximo, assim como Cristo amou, a ponto de se entregar. Nós temos vários exemplos disso. Missionários, inclusive, que acabam viajando e vão fazer missões em lugares compostos ali na janela 10 por 40, os graus 10 e 40, né, do nosso mapa mundi, que são, na verdade, os países onde tem maior perseguição religiosa, onde a entrada do evangelho é mais dificultosa, onde missionários ou pessoas que professam a fé cristã podem, inclusive, ser mortos ali de formas bárbaras. Então, o que leva alguém a viajar para esses lugares, a entrar ali para pregar a Cristo, sabendo que ele mesmo pode morrer, pode acabar dando a sua vida por essa mensagem, dando a sua vida pelos demais? É o amor de Cristo, como diz um livro de 2 Coríntios, é o amor que nos constrange, 2 Coríntios, capítulo de número 5. Eu me recordo aqui de uma breve história dos missionários morávios. Eles tiveram um grande avivamento e os moravianos, se você estudar, houve 2 jovens dentre eles que decidiram se vender como escravos para que pudessem pregar aos escravos. Esse é apenas um dos exemplos dos missionários moravianos, o que eles fizeram pela causa do evangelho. Então, a história diz que eles se despediram, muitas pessoas quiseram fazer eles abandonarem essa ideia de se venderem como escravos, afinal de contas, seriam maltratados, seriam levados num navio de escravos, ninguém saberia que eles eram pessoas livres antes e que ali estão entrando por livre e espontânea vontade e vão ser açoitados, vão sofrer sim, mas eles decidiram fazer isso. Se despediram então dos seus familiares, se despediram da comunidade, foram para o navio e disseram que assim como Jesus deu a vida, né, por todos nós, eles estavam dispostos a dar a própria vida também para levar a mensagem de Jesus. Olha aqui um exemplo do que é amor, uma negação de si mesmo, né? Uma parte do abandono, na verdade, do apego material, né? Uma negação do apego material, uma parte de esvaziar-se de si mesmo. É o amor, né? Se entregar por completo, se conhecer a tal ponto de poder realmente expressar o amor de Deus que está derramado dentro desse coração. Então é um exemplo dos missionários moravianos. Nossa conclusão: o amor de Cristo nos constrange a amar como Ele ama. Que possamos nos tornar mais parecidos com Jesus, não apenas em palavras, mas também em ações. Eu espero que essa breve lição tenha edificado a sua vida. Você é livre também para comentar aqui no Facebook da igreja. Peço para você compartilhar, né? Trazer mais pessoas para poderem acompanhar juntamente com você esse estudo da lição. Nossa próxima lição de número 6, terá o tema A Crucificação de Jesus. Não perca, te espero aqui já no próximo domingo. Até lá, Deus abençoe a sua vida.